Quando falamos em tráfego pago e como ganhar dinheiro com tráfego pago, naturalmente as pessoas pensam inicialmente em prestação de serviço. E não estão erradas. Foi o começo que eu comecei e foi o começo de muitos gestores de tráfego por aí. Porque sim, é um caminho um pouco mais fácil de se gerar um resultado desde o início da tua caminhada. Porém, existem sim outras maneiras de gerar resultado com tráfego pago e viver de tráfego pago. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 4 opções, 4 caminhos, contando já com a prestação de serviço, que você pode seguir e escolher para gerar resultado e talvez viver de tráfego pago em 2026. Mas antes de continuarmos o conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, ajuda muito o canal. Se você não gostar do conteúdo, não precisa, você pode sair do vídeo sem problemas nenhum, mas todas as semanas eu posto pelo menos 3 vídeos aqui no canal, ajudando você, que é gestor de tráfego e está começando na tua caminhada, seja com um vídeo de conteúdo técnico, seja de vídeo de conhecimento geral, ou seja um vídeo de rotina mostrando como é a real vida de um gestor de tráfego autônomo. Então, se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar bastante o canal e os próximos conteúdos podem te ajudar bastante. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O primeiro ponto que temos que considerar é que, na medida que você vai crescendo, na medida que você vai gerando resultado, na medida que você tem mais conhecimento, mais portas se abrem para gerar resultado com tráfego pago. E não só tráfego pago, qualquer área que você dedicar o seu tempo, quanto mais tempo, jornada você tem dentro dessa área, mais possibilidades se abrem os caminhos para você. Mas, independente de qualquer escolha que você tenha, qualquer caminho que você escolha, você tem que ter os pilares sólidos. Então, para começar, antes de falar de qualquer método, precisamos entender que temos que ter um conhecimento técnico e aplicado muito coerente para gerar um resultado. Então, se você não sabe tráfego pago com uma qualidade, se você não sabe tráfego pago numa profundidade que o mercado exige, estude com afinco, faça as suas bases, se estruture, crie uma base sólida de conhecimento para aí sim partir em entender os métodos e as metodologias que você pode utilizar para gerar resultado e, consequentemente, faturar dinheiro com tráfego. Você não vai conseguir gerar resultado se você não tiver um conhecimento bom, uma base sólida para guiar esse teu caminho. Então, o primeiro passo é estudar, assim como eu falo em todos os vídeos aqui do meu canal. E se caso você queira aprender estratégia, criação de persona, estruturação de funil, entendimento de métricas, criação de campanhas inicialmente, eu vou deixar aqui em cima o link da minha playlist de tráfego pago aqui do canal, que eu mostro tudo isso para vocês, ensino tudo isso para vocês começarem de algum lugar mais facilmente. Então vamos lá. Para começar, vamos falar o óbvio, que é a prestação de serviço. Quando você começa no tráfego pago, você começa a entender os conteúdos, consegue ter uma base sólida de sei fazer uma estratégia, sei entender o negócio um pouco mais a fundo, eu sei criar uma boa campanha, eu sei criar uma boa estruturação para gerar resultados. A prestação de serviço, na maioria das vezes, 99% das vezes, é o caminho ideal para você. É o caminho inicial que a maioria das pessoas escolhe, porque é um caminho que você consegue inicialmente ter um resultado mais rapidamente. Se você tiver empenho, você consegue fechar mais clientes desde o início. Se você tiver dinheiro para investir no teu negócio inicialmente e captar esses leads, você consegue ainda mais rapidamente. E é um serviço que você precisa aplicar o básico bem feito. Então você precisa saber fazer estratégia, criação de campanhas, estruturação de campanhas e gerar o resultado que o seu cliente está buscando. Seja em vendas, seja em visitação em site, seja likes, independe. O cliente está buscando resultado, você vai conseguir gerar esse resultado com o básico bem feito. Mas afinal de contas, quanto um gestor iniciante pode ganhar com o tráfego pago? E aqui vai variar bastante. Então, se você é realmente um iniciante, está começando agora no tráfego pago, nunca prestou nenhum serviço, nunca fez nada, você vai conseguir ali contratos de 700 a 500 reais na maioria das vezes, tá? Isso vai depender muito do teu conhecimento, da forma que você negocia e também do cliente que você conseguir. Se você conseguir uma empresa maior, mais consolidada, na maioria das vezes eles vão ter sim uma possibilidade de pagar mais para você. Mas na maioria das vezes, quem está iniciando começa com negócios locais, empresas menores, que vão confiar no teu trabalho mesmo você nunca tendo feito. Então, lógico que na reunião você não vai falar, né? Pô, nunca prestei serviço. Você vai ter que saber vender bem o teu serviço. E a questão é, quando você está no início, você não tem método para mostrar, você não tem resultado para mostrar, você não tem nenhuma jornada para comprovar o teu conhecimento.
Então as poucas empresas que confiarem no teu serviço, na maioria das vezes serão empresas menores ou pagarão menos para você pela falta de conhecimento que você tem. E isso é normal. O mercado vai te pagar mais ao longo prazo, dependendo do teu conhecimento. Agora, se você chegar no médio nível, aquele gestor que já gerou um resultado, já tem alguma coisa para mostrar, já tem uma negociação mais forte, normalmente você consegue contratos de 700 a R$ 1.000. Ou até mesmo acima disso, se você tiver um bom resultado para mostrar e saber negociar muito bem. E agora a parte de trabalho. O que você exatamente vai fazer como prestador de serviço? Como eu falei no começo, o básico bem feito. Então você vai saber fazer uma estratégia, colocar essa estratégia em prática, estudo de persona para você entender o público que o teu cliente quer atingir, estudar o que o teu cliente está pedindo, né, qual o resultado que ele está buscando, pegar tudo isso e colocar numa estruturação de campanha que funcione. Uma estruturação básica que entrega o resultado que o teu cliente está pedindo. Novamente, é o básico bem feito. Então tudo que você estudar em tráfego pago é o que você vai aplicar nessa prestação de serviço. Seja para grandes negócios, seja para pequenos negócios, seja para médios negócios. E também negócio digital, negócio local, produto digital, independe. O básico bem feito vai funcionar na maioria das vezes. Agora, o nosso segundo método já é um método um pouco mais avançado para aqueles que já estão um tempo na caminhada como gestor de tráfego, já tem um conhecimento para mostrar, ou pelo menos sabe se posicionar nas redes para mostrar que tem esse conhecimento, que é o ramo de consultoria. Você dispõe o seu tempo de profissional para analisar as empresas que você fecha contrato, fazer um diagnóstico completo sobre a operação deles e entregar as possíveis soluções. No ramo de consultoria, você precisa ter na tua cabeça que você não vai conseguir prestar uma boa consultoria se você não tiver o conhecimento para isso. Porque não adianta nada você falar na reunião que você consegue identificar os erros da empresa, que consegue melhorar a operação deles, chegar na hora, não conseguir identificar nada, não conseguir entregar nenhuma melhoria para eles, porque você não consegue ter o conhecimento necessário para analisar tudo isso. Então existem gestores que analisam a operação inteira, então ele vai pegar funil de vendas, vai pegar campanhas, vai pegar site, vai pegar redes sociais, vai analisar tudo isso, vai fazer um pacote, vai entregar as melhorias necessárias para aquela empresa começar a escalar o negócio dela. E tem consultorias que você só presta a consultoria em tráfego, você só analisa a campanha e anúncios. Mas ok, o que exatamente um consultor vai fazer numa prestação de serviço dessa? Para começar, como eu falei, ele vai analisar o negócio inteiro, então ele vai pegar e destrinchar todas as etapas daquela operação daquela empresa, vai identificar quais campanhas eles usam, quais anúncios eles usam, qual tipo de criativo eles fazem, se o criativo está no padrão que o mercado pede ou não, se a campanha está nas segmentações corretas. Então você vai fazer toda uma análise, vai fazer um diagnóstico, colocar os pontos negativos que estão prejudicando a operação daquela empresa e colocar os pontos de melhoria para colocar, ó, você pode fazer isso, fazer aquilo para melhorar a operação, para gerar esse resultado, gerar esse outro resultado e melhorar todo esse processo. Aqui esqueça a mão na massa. Tá? Uma consultoria, ela é focada especificamente para você analisar o negócio, não fazer campanha, não arrumar nada. Então a pessoa te contratou para analisar. Então não vá e mexa nas campanhas da pessoa, crie criativos novos, porque esse não é o serviço. Não adianta nada você querer ter fontes de rendas diferentes se você mistura as duas. Então, se você fez uma consultoria, faça somente uma consultoria. Se ele quiser que você crie campanhas logo em seguida, aí você cobra a prestação de serviço normal que você sempre faz com seus clientes. E recebimento. O quanto um consultor em tráfego pago pode receber e pode ganhar a longo prazo com isso. Aqui vai depender muito da tua hora base, de quanto você cobra pelos seus serviços. Então, você vai pegar quantos dias no mês você trabalha, quantas horas em cada dia você trabalha, e você vai dividir pelo quanto você recebe. E aí você vai ter uma base de quanto custa a tua hora de trabalho. Então você sempre vai fazer um contrato vai fazer uma consultoria de, por exemplo, 10 horas. Então são 10 horas do valor da tua hora. Lógico que depende de situações. Nem sempre você vai cobrar a tua hora cheia, ou nem sempre você vai cobrar essa hora. Você pode até cobrar acima se o serviço for muito complexo. Mas tenha a hora base para você ter uma base. Um norte de como você vai cobrar. Você não vai tirar isso da sua cabeça. Então, quando você for fazer a negociação, você vai falar, a minha hora é X e o serviço é Y, porque a gente vai ter um trabalho de tantas horas. E aí é muito mais fácil de você negociar. E agora chegamos no nosso terceiro método, que é o método de mentoria. E assim como o método de consultoria, você não pode prestar mentoria
se você não tem conhecimento para isso. E aqui, diferentemente da consultoria, que você não precisa ser didático, na mentoria você precisa saber dar aula, né? Você precisa ser didático, saber criar materiais para conseguir entregar o resultado que o teu aluno, o teu mentorado está buscando. E aí, nesse caso, você pode seguir 2 caminhos, ou mentoria grupal ou mentoria 1-a-1. Na mentoria 1-a-1, você vai dar total atenção para o teu mentorado. Então, normalmente a gente acaba cobrando mais caro, porque esse tempo 1-a-1 custa mais do que um tempo que eu estou dedicando a mais de um aluno. Então, digamos que eu tenho uma sala de 10 alunos. Ali eu consigo diluir o preço para cada um deles, fica mais barato para cada um, mas eu acabo recebendo bem parecido, porque tem uma quantidade a mais. Porém, eles pagam mais barato, porque eles não vão ter um acompanhamento unitário. Eles vão sim ter o meu acompanhamento, eles vão sim ter ali a tiração de dúvidas nas aulas, mas dificilmente eles vão ter o acesso diretamente comigo no meu private, por exemplo, porque não é esse o intuito dessa mentoria. Agora, se você presta uma mentoria 1-a-1, a pessoa tem o teu contato direto, ela faz as aulas diretamente somente com você, então a tiração de dúvidas é só ela que tira, o tempo, né, da aula é totalmente para ela, então normalmente você pode cobrar sim um pouco mais caro por isso. E aqui o que você vai fazer sendo um mentor, né, sendo um professor? Primeiro você tem que saber explicar, saber ensinar. Não adianta nada você ser o expert em tráfego pago se você não souber transferir esse conhecimento. Se você não tiver essa habilidade de ensino, de didática, você não vai conseguir prestar mentoria. E também o próximo método que eu vou falar, você também não vai conseguir fazer. Segundo ponto, você vai ter que construir materiais que façam sentido para a tua mentoria, que transmitam o conhecimento facilmente para aquele teu aluno, para ele conseguir absorver tudo bem. E também saber fazer ali as apresentações, né, para mostrar o conteúdo mais visivelmente e tudo certo. Então, no final, para você ter uma boa mentoria, entregar um bom serviço de mentoria, você precisa de 3 coisas: conhecimento, didática e criação de material. Tudo isso você vai conseguir entregar uma boa mentoria, vai entregar um resultado legal para o teu mentorado. E lógico que se você está prestando uma mentoria, a ideia é que o seu aluno consiga fazer tráfego depois. Então, o seu resultado vai ser mostrado depois. Se você tem todas essas skills, você provavelmente vai ensinar corretamente e ele vai conseguir prestar, não, ele vai conseguir entrar no mercado. E para fechar todos os nossos métodos, a gente tem o 4º método, que é o método de produção de conteúdo e produtos digitais. E aqui você pode seguir o caminho tanto do produtor próprio, criar o teu próprio conteúdo, criar o teu próprio produto digital, ou ser um afiliado. E sim, o método de afiliado já está um pouco saturado dentro do mercado, tem muita gente que já ganha muito dinheiro com isso, tem muita gente que faz dinheiro com isso ainda hoje, porém tem muito player dentro do mercado anunciando afiliados, e na maioria das vezes é sempre com os top produtos, então fica uma concorrência bem grande. Se a pessoa investe muito mais dinheiro que você, esquece de ter resultado. Porém, se você é um gestor de tráfego, você com certeza tem um diferencial muito maior do que aqueles que entram no afiliado e não sabem nada de tráfego pago. Você domina literalmente a ferramenta principal para gerar resultado com isso. Então, se você entrar no afiliado, provavelmente você vai gerar resultado. Se, lógico, você tiver as bases sólidas. Tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, saber fazer estratégia, entender persona, criar campanhas, estruturação de campanhas, se você souber tudo isso, você vai gerar resultado mais facilmente com o afiliado. O segundo método é você criar um próprio produto. Então você já tem um conhecimento, você já tem know-how, você já tem experiência, consegue se posicionar bem no mercado, mostrando que você tem esse conhecimento. E aí você vai lá e cria um produto próprio, seja um e-book, seja um curso. Eu sou muito do time do curso, né? Mas aí um bom curso, né? Se você for fazer isso, faça um curso que faça sentido, que entregue valor, que entregue resultado. Não engane quem compra os cursos de você, que tem muito picareta por aí e acaba manchando a imagem do gestor de tráfego dentro das redes. Então, se for fazer esse caminho, faça um bom produto que faça sentido com o que você vai cobrar e que entregue valor para os seus compradores. E, logicamente, se eles vão comprar um curso teu, os seus alunos. Aqui a questão de renda, de ganhos, é exponencial. Então vai muito do trabalho que você tem. Se você faz um produto muito bom e você trabalha muito, investe muito, gera muita campanha para gerar venda, aqui é exponencial, você consegue ter um resultado acima da média e muito maior do que nas outras possibilidades. Porque você acaba não tendo um teto, você não tem um limite, né? O limite é o teu trabalho. Então, se você trabalha pouco, você vai vender menos. Se você trabalhar muito, você vai vender mais e vai conseguir mais resultado. Seja no afiliado, seja vendendo o próprio produto. Aqui, a escala é infinita. E também, como nem tudo é fácil nessa vida,
o que ganha mais tem mais trabalho. Então aqui você precisa saber, além de tráfego, saber ensinar, saber didática, saber criar landing page, saber criar um bom produto, fazer uma estruturação boa de log, de módulos dentro do seu curso, por exemplo. Então são muitas outras skills que você precisa para ser um produtor de conteúdo e produtor de produto digital. Se você souber só tráfego pago, dificilmente você vai fazer um bom produto. Então tenha isso em mente antes de tentar entrar nesse ramo. Mas ok, gente, vocês já entenderam que tem vários métodos de tráfego pago, mas o óbvio que fica nesse vídeo, né, a mensagem que fica nesse vídeo é: se você não tem as bases sólidas, se você não consegue gerar resultado em nenhuma possibilidade. E também com o tempo de voo dentro da profissão, você vai abrindo mais portas para gerar mais resultado. Então você começa ali prestando serviço, aí abre uma porta para fazer uma consultoria ou uma mentoria, depois você já tem um conhecimento muito grande, resultado muito grande, consegue fazer um curso, então você tem N possibilidades de gerar resultado. Mas você precisa trabalhar. Você precisa entrar no mercado, botar a cara a tapa, entrar no campo de batalha e fazer por onde, que é o que a maioria não faz. A maioria tem medo de entrar no campo de batalha, a maioria tem medo de rodar a campanha, não gerar um resultado, mas o medo sempre vai existir. Se você não deixá-lo de lado, você não vai ter resultado. Então eu vou até colocar aqui em cima, um vídeo sobre medo, que eu já fiz aqui no canal, que é bem legal, que talvez possa te ajudar nessa dificuldade. Mas no final das contas, a lição é uma só. Aqueles que têm medo e assumem o medo não geram resultado. Aqueles que têm medo, mas mesmo assim fazem, na maioria das vezes, tem um resultado muito legal. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu sei que é chato, mas deixa o teu like, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal, que todas as semanas vem vídeos novos para ajudar você que está começando na área de tráfego pago. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou.